Uhum. Sim, começando a gravar nosso último encontro deste ciclo para falar sobre os últimos contos de Dublinenses, os últimos 4 contos, né? O Dia de Era na Sala do Comitê, Uma Mãe, Graça e Os Mortos, sendo que Os Mortos, né, talvez seja o mais famoso de todos esses contos, o mais longo também, existe um filme, eu acho que um dos melhores, apesar de que não se tornou o meu favorito. Eu acho que os meus favoritos ainda são o Eveline e as Irmãs, mas eu acho que o Eveline principalmente. Eveline é muito interessante. E eu gostaria de saber, primeiramente, se vocês duas leram os 4, né? Só para a gente Sim. estabelecer se está na mesma página, tá? E alguém quer começar falando, antes que eu comece a pontuar algumas questões específicas, o que acharam desses últimos 4, algum que Denise, gostou menos, que eu enfrentou acho, maiores dificuldades? eu acho que a sua leitura está mais bacana que a minha. Eu estava falando com o Lucas que eu deixei, tive outras prioridades e li correndo agora, sim. Li, reli já, mas talvez você tenha pontuado mais pontos interessantes. Eu acho até que não. Dessa vez eu não li tão devagar como eu gostaria, foi um pouco mais apressado, apesar de que Os Mortos já era uma releitura para mim. Sim, para mim também. Eu acho assim que eu gostei bastante desses contos, da Era, Dia de Era, né? Dia de Era da Eu sala nunca do comitê. lembro o nome desse conto. Eu acho que foi o mais, assim, o que eu menos gostei, talvez, eu possa dizer, né? Ele tem muitas interferências, porque, assim, a gente entrando o tempo inteiro e entra, aparece, e aí eles começam a falar da política e tal. Então, talvez por faltar, talvez, um conhecimento maior, não sei, ficou meio perdido para mim, assim, né? Ele não me interessou tanto, né? Eu acho que é natural, eu acho que é quase uma unanimidade seria essa, né? De falar que esse é o mais complicado. Mas eu acho que esse é justamente aquele que precisa ser muito relido, né? Sim, com certeza. Inclusive, eu queria depois ver. Eu estava vendo seu vídeo até, eu não consegui terminar, mas está muito bom, viu, Lucas? Ah, obrigado. Excelente, mesmo não Ai, tendo vindo Denise, eu ele. agradeço mais uma vez aquele material que você compartilhou, Ah, que que fez bom, fico toda feliz. diferença. E eu te digo assim, que ele fez diferença não só para que eu pudesse produzir os vídeos, pudesse estar aqui com vocês falando, mas eu acho que para minha vida como leitor e pelo interesse que eu passei a ter pelo Joyce agora. Porque eu acho que só lendo outros materiais, eu não gostaria de voltar a ler Joyce, não. Mas esse vídeo elevou minha apreciação do Joyce a um nível que eu com certeza vou continuar as leituras. Ah, que bom. Acontece isso. Eu acho que. Eu vejo pessoas dizendo que assim, eu li o livro, ele tem que se bastar por si só e eu não tenho que ler outras coisas. Mas eu discordo, assim. Sempre que eu pude procurar, nem que seja uma entrevista com o autor, ou seja, análises, enfim, outros comparativos, sempre me ajudou. E claro, você não gosta de todos só porque você leu outras referências, você vai gostar de todos os autores, né? Mas eu acho que isso aproxima a gente do Joyce, sim. Acho que isso acontece aqui, né? Porque aquilo que a gente falou lá no início, quando a gente estava começando a ler os contos, né? Ele tem muitas camadas, né? Então, parece muito simples quando você vê a primeira vez, e aí você fala, mas o que isso quer dizer? E né, quer dizer muito, né? Então... E assim, não, no caso dele, não é só a questão das camadas, no sentido mais romântico da coisa, de que o escritor, às vezes, inconscientemente, revela coisas das quais ele nem tinha noção. No caso dele, ele deliberadamente colocava um monte de coisa meio cifrada nos livros, né? E ele declarava isso para as pessoas. E aí, depois desse, a mãe? A mãe. Ou Não, a a mãe, mãe? peraí. Eu acho que é a mãe mesmo. Ou É a a mãe Graça? Graça é depois, né? A Graça da mãe, depois. moça Graça. que toca instrumento, não Uma é? mãe, né? Isso. Uma mãe, isso mesmo.
Que este aqui é muito engraçado. É a mãe Ele é coruja. ótimo. eu achei muito Adorei. divertido. Fiquei com raiva É. daqueles homens todos, porque, né, ela não estava errada. Mas eu Não. falei, nossa, que mulher, assim, vigorosa, né? Porque o marido foi fazer um papel de nada, né? Ele foi lá junto, É. mas ele não interferiu em nada, ele não deu opinião Que de ótimo. nada, ele só foi junto, né? Mas ela firme no que era correto e ainda saiu, vou tomar uma atitude, e eu achei essa personagem muito interessante. Esse conto é bem divertido mesmo. E eu acho É, que ele mostra um pouco, talvez, né, pensando na Dublin como microcosmo retratado, já é uma certa classe média aqui, esta Uhum. família. Sim, não alta, mas uma certa classe média. Não são as pessoas mais pobres que a gente viu em outros contos, né? É. isso é interessante, né, que você está falando, porque eu acho que agora para o final a gente já tem um pouco essas pessoas um pouco mais bem-sucedidas, né? Por Isso. exemplo, aqueles homens mesmo do comitê lá que estão conversando, que estão fazendo a Uhum. politicagem toda, também não parecem pessoas que estão numa situação ruim, né? É, E aí, um ou outro que eles estão falando, Uhum. claro que sim, falando do padre, inclusive, que acho que não tinha como viver muito, eles não sabiam nem como ele estava se virando, porque era um padre que estava que tinha sido, acho que, afastado, ele não estava com uma Uhum. função, eles não sabiam como que ele se virava, né? Mas os homens em si, não, né? E aí também, essa família me parece uma família que tinha uma vida razoável, né? Sem sim. ser riquíssima, mas vivia bem, né? É, já Podia. envolvia com a música, a filha já estudava Sim, música, né? Isso aí já pressupõe uma certa estabilidade, né? tinham como pagar, né? A própria mãe tinha estudado também, né? Tanto Sim, que eles falam que ela tinha estudado, ela tinha qualificações, mas eu acho que socialmente ela não era uma pessoa muito Fácil. simpática, digamos assim, não era. Então todo mundo até duvidava que ela fosse se casar, né? E aí ela fala, já cala a boca desse povo, vou casar. É. é, Isso. E aí deu nisso, né? Mas eu achei muito legal esse conto também. sim. E depois a gente tem o conto Graça. E a graça é daquele moço que bate a cabeça, né? Isso, começa com esse acidente, Ele né? cai da escada, né? Ele bebe, cai da escada. Depois eu fiquei pensando, não sei se vocês notaram isso, porque ele disse que ele estava com dois homens, e os Sim. homens somem. E depois, mais tarde, os amigos dele, quando se reúnem na sua casa, né, que ele está se recuperando do acidente, falam que um deles não tinha uma fama muito boa, Agiota, né? era um agiota. E aí eu É. fiquei pensando se esse cara não jogou ele ali, na verdade, né? Se eles não brigaram e o cara sumiu, né? E não que ele tenha simplesmente caído sozinho. Não sei se vocês pensaram nisso. E ele fala, quando ele começa a revelar alguma coisa, ele não quer revelar. Vocês lembram disso? Ele fala alguma coisa dos nomes, alguma coisa, e parece que torce para o pessoal não perguntar nada. Então, parece que ele estava escondendo alguma coisa mesmo. Assim, quem eram aqueles dois caras? Qual a relação que ele tinha com eles, né? Eu E fiquei com tem essa dúvida também. e aí nesse conto tem essa questão de que ele é um homem que está falido, né? Ele está caindo, né? Inversamente ao Power, por exemplo, né, que é Uhum. um cara bem sucedido. E a gente vê que normalmente essas pessoas mais bem sucedidas estão de alguma forma ligadas aos ingleses, né, que ele fala que ele é um policial, mas de uma, como chama aquilo onde ele faz Uma parte lá? repartição, uma É, corporação. isso, que está sob o controle inglês, né? E que esses amigos, eles continuavam sendo amigos dele porque tinham conhecido ele no passado numa posição melhor e que
e que ficaram com essa... Ainda o admiravam, né, digamos assim. Só que aí ele começa a declinar, porque, acredito eu, por causa da bebida, né? Porque fica evidente que ele bebe bastante, a mulher está falando que ele bebe bastante, e então eu fico pensando nisso, né? Enquanto a gente se mantém as nossas relações, muitas vezes, por aquilo que a gente lembra das pessoas, né? E não exatamente do que elas são agora. Isso me deixou pensando um pouco, não sei como vocês viram esse. Esse foi um conto que eu li com interesse, eu achei gostoso de ler quando eu li, mas não deixou em mim muitas impressões, não. Eu não fiz grandes associações, não elaborei grandes pensamentos, como às vezes eu faço com alguns contos que me marcam mais. Mas não me entediou, igual um dia a dia era nessa aula do comitê, eu achei complicado. Esse não, eu fui entendendo, fui lendo, mas eu não tive maiores insights lendo porque ele. no final ele fica muito específico, né? Que você tem uma historinha. Bateu a cabeça, foi encontrado, quem é esse, o que não sei o que, aí chega o amigo pega, não, eu levo ele para casa, vai para casa, conversa. Ele ainda fala assim, a mulher, os filhos, né, que ele esperava outra coisa, que eles eram mal educados, ele fala, nossa, né, a gente tem uma impressão dele, mas não é bem assim, né, eles não são muito educados. A mulher também entra falando de um jeito bem, bem vulgar, assim, com ele, sabe, que ele ia se ferrar mesmo, porque eles mais ou menos disso ia acontecer. Então você está indo na historinha. Aí, de repente, eles falam, não, a gente vai dar um jeito nele. E aí tem aquele encontro lá, né, que vão todos os homens, e fica ali meio estagnado, né, porque daí eles começam a teorizar muito, e ali eu me perdi um pouco. No final, ficou meio... Eu acho que o final foi, assim, murcho. Ou eu não entendi, eu confesso que, assim, eu já tinha li outra vez, tem mais ou menos um mês, e li ontem. Acabou. Eu estava esperando poder, acabou. Assim, acabou com aquele discurso lá, como é? Homilia, né, do padre. Isso. Assim, eu ainda quero ler aquele finalzinho outra vez, para ver, assim, se eu não entendi o que mas para mim ele estava dizendo uma coisa tão óbvia que eles queriam ouvir, que era sempre dito mesmo naquelas circunstâncias, que eu falei, mas e daí? Né? E, pum, morreu. Eu achei, assim, meio decepcionante, ou eu não entendi, nas entrelinhas aí do final do discurso lá do Eu padre. sei que deve ter alguma coisa religiosa, na medida em que esse cara que caiu, ele veio do protestantismo, salvo engano, né? E os Veio. outros caras eram Ele, católicos e ele ele meio se que é levado para a converteu só. igreja. Então talvez seja um tipo social, isso eu não consegui, nas minhas pesquisas não tinha muito essa referência, mas talvez seja um tipo social, esse do protestante convertido, e tem alguma nuance que o Joyce estava explorando. Pode ser, porque quando eles falam, a gente vai salvá-lo, a gente tem um plano, né? Aí eu fiquei esperando qual era o plano. Mas aí era isso, né? Tem a questão dos jesuítas aqui, que já pode remeter a elemento biográfico, porque o Joyce estudou num colégio de jesuítas. Os jesuítas, por si só, sempre causam muito, então pode ter uma entrelinha aqui também. E eu lembrei do seu vídeo, né, que eu vi hoje, que fala muito assim, da decepção do Joyce com a questão da promessa da religião, de que todos os dias, que a sua vida vai ser boa e tal. Você fala até da figura da Lacoque, né? Santa Margarida Maria, né? Aí eu Apóstola do coração pensei, de Jesus. aí eu primeiro eu vi o seu vídeo, aí quando eu vi esse conto, eu falei, então vamos ver o que vai ter no final com relação a isso. Tipo assim, ali era a salvação, era a promessa que os amigos estavam levando ele lá para ele dar um jeito na vida dele, largar o alcoolismo e tal. Aliás, que é um tema bem recorrente nesses contos aqui também, como foi nos outros, né? A questão do alcoolismo. E aí eu pensei que ali ou ia dar uma coisa muito certa, ia falar certo, não, porque aí o cara ficou ótimo e tal, ia ser meio esquisito. Ou então provar essa questão que não ia adiantar, como a mulher dele falou. A mulher dele falou, não adianta nada, tipo,
pau que nasce torto, né? Nunca se endireita. E, então, aí eu lembrei logo da questão dessa função aí religiosa, que não foi desenvolvida, acredito, né? Não sei. Sim. E aí a gente passa, né, para os mortos, que é o maior conto, e esse eu acho que vocês devem ter mais coisas a dizer, antes de eu começar a falar também. Quer falar, Denise? Dina? Olha, o negócio é o seguinte, não, só voltando assim, uma observação sobre Sim. o dia de Hera, é que assim, eu também achei o mais assim, o que eu li com muito mais interesse, assim, como eu digo sempre aqui do Joyce, estrutural, assim, não sei se é a palavra é certa, mas a estrutura do conto que é invejável, como que ele consegue manejar tantas personagens e que eu conseguia acompanhar quem era quem. De vez em quando eu dava uma perdidinha e voltava um pouquinho, mas eu acho isso impressionante, porque um conto, geralmente, você tem pouquíssimos personagens, né? Porque é difícil mesmo uma escrita breve você falar de tanta gente. E ele conseguiu, né? E assim, eu não gosto muito de. Eu me envolvo com política, eu quero saber o que está acontecendo, quero saber em quem que eu voto, mas assim, na literatura eu não busco isso, nunca, nunca, assim, até assim, me afugenta um texto de ficção que fala sobre política. Mas eu consegui. Agora, mas foi aquela coisa que meio cansativa mesmo, mas assim, eu acho que é inegável essa habilidade dele, não só nesse conto, como em Os Mortos, que é um personagem pipocando atrás do outro. Sim. E aí falou dos pratos, aí das iguarias, então aquela coisa, ele fala de tudo, ele abarca tudo, é como se você estivesse naquela festa. Então, isso é uma grande qualidade dele, né? E os temas ali que são os mais diversos, né? A questão lá do continente versus Dublin, né? Que tem até uma senhora que fala, não sabe o que é galocha, acho que é uma das tias, né? Aí a outra ri, outra pessoa ri, não, mas você não sabe o que é galocha, não, isso no continente está fazendo maior sucesso, e fala sobre a ópera, aí eles relembram o que já passou pela cidade de acontecimentos culturais interessantes que não tem mais, né? Quer dizer, na Europa continua tendo, na Inglaterra continua tendo, mas lá acabou. Então, é sempre esse contraste que ele faz, como ele faz da luz e sombra, né? Ele fala muito isso. Ele falou sobre preconceito, quando ele falou sobre a questão do tenor negro, né? Sobre a religião. Mais uma vez, a Denise falou sobre a atitude da mãe, né? Naquele conto, uma mãe, aí eu lembrei de uma das tias que estava assim, pé da vida, porque o Papa tinha proibido há muito tempo que as mulheres, como elas não eram capazes de celebrar uma missa, um ritual, elas não poderiam cantar também. Então, ele coloca a gente acha assim que às vezes é só uma simples festa, mas daí vai pipocando assim vários temas, e inclusive o que me chamou mais atenção, que eu acho que o Lucas, eu tenho certeza, o Lucas falou sobre o renascimento irlandês no vídeo, né? Uhum. Que chegou aquela senhorita lá, que ela era professora da universidade, igual o Gabriel, como que ele chama? Gabriel, mas ela era uma tremenda nacionalista, né? Ela defendendo o gaélico, defendendo o renascimento, a valorização da cultura antiga, esquecida. É um renascimento mesmo. Então, e fora, ainda tem, como se não bastasse, a questão dos mortos mesmo, né? A questão do contraste, o outro contraste, aquela festa super fulgurante ali, super ativa,
e os mortos que invadiram depois, como se invadisse a casa vazia depois, né? Assim, acabou a festa, agora os mortos vão navegar aqui, só que não lá, né? Mas eu imaginei eles lá também. Mas é isso, assim, dá para falar muita coisa, mas no geral eu acho que foi isso que eu senti. A divisão de classes, inclusive, ele fala da divisão das classes também, né? Fala da filha do zelador, e depois começa a falar de todas as pessoas do conhecimento, até do próprio discurso dele, que ele estava com medo de ser pedante, né? Então, você vê bastante essa questão aí da divisão das classes mesmo. É mais ou menos isso. Denise? E eu acho que o Gabriel também é um personagem que, de certa forma, ele se acha superior aos outros, né? Uhum. E pela posição que ele tem no trabalho e tal, mas ele tem aquela coisa de, não, que legal vir aqui todos os natais, enfim, participar dessa festa, mas ao mesmo tempo, eu acho que ele não valoriza, assim, genuinamente todo aquele... O ritual, né? É uma coisa meio que está dentro das suas obrigações, digamos assim, mas conforme o tempo avança e as coisas, lá, digamos assim, não vão dando tão certo para ele, né? Porque ele tem essa questão com essa mulher com quem ele dança, não é? Ele dança com ela? Senhorita Ivors, não sei como é que fala, É, mais ou menos isso. Isso. Essa senhorita. E também quando ele tem essa questão de ele estar ansiando para sair dali e ficar com a mulher, só que a mulher está num outro momento, né? Ela está lá ouvindo a música, só ele nem sabe, né? Mas ela está pensando no outro. E tem também uma parte que eu acho que ele leva um fora da própria Lily, mas eu não lembro agora, eu não tenho aqui. Assim, eu não anotei, eu não fiz destaque. E aí, Deixa eu ver se eu fiz algum destaque sobre isso. não fiz. E aí, como a gente pode estar, né, numa festividade, em algo que é para ser alegre e tal, mas uma situação ou um pensamento ou um embate que você tenha pode também fazer você se transportar, digamos assim, né? Eu digo até para sua própria mente, né? Para você começar a. Não sei se estou viajando, gente, desculpa. Para você se distanciar daquilo que você está vivendo, né? Então, eu acho que como as coisas vivem no paralelo, né? Que é você estar de corpo presente, participando de alguma coisa, e ao mesmo tempo, um elemento te levar, como acontece, por exemplo, com a mulher do Gabriel, um elemento te levar para um outro lugar, né? Ela foi levada para o passado, ela foi levada a pensar naquele rapaz, e aí isso meio que estraga o resto da noite, né? Porque quando eles saem de lá, que ele quer ficar com ela e que ele tá num outro... Eles não estão na mesma vibração, né? Ela tá pensando numa coisa, ela tá melancólica, ela já tá num outro lugar e ele não, né? Então tem uma ruptura ali e é tão... A gente sente isso como se a gente estivesse dentro daquele quarto, participando daquilo, a gente sente como aquela atmosfera fica uma atmosfera mais melancólica, né? Eu acho esse conto muito melancólico. Eu lembro que quando eu li a primeira vez, eu não sabia, assim, o que esperar, né? Eu achava talvez até que fosse alguma coisa espiritual, sobrenatural, não sei, que sabe quando você não tem ideia? Assim, eu nunca tinha lido o Joyce antes de ler esse conto, então eu ficava assim, pode ser qualquer coisa, né? Eu não tinha... Um E conto não, espírita. tipo isso.
E aí era uma coisa tão diferente, né? Era tão introspectivo, tão melancólico. Ele me surpreendeu assim do que eu poderia esperar de repente. O Denise, a questão da Lily, que é a filha do zelador, né? É logo quando ele chega, que ele vai no quarto, assim, para ela guardar o sobretudo dele, alguma coisa assim, que ela pergunta sobre o namoradinho, ainda falando namoradinho, que dia que você vai casar e tal, que ela fala que não, hoje eles só querem saber de palavrório e de ver o que eles conseguem de você. Aí ele sentiu, assim, não ficou muito claro, mas assim, ele falou, eu acho que sentiu como se tivesse cometido um erro, mas para mim, assim, eu acho que é porque atingiu muita intimidade dela e ela foi bem clara, né? Assim, ele perguntou, acho que uma pergunta que todo mundo poderia fazer normal, ingenuamente, e ela foi bastante enfática, né? E isso então foi isso. Foi isso. Aí ele já começou, e quando ele falou do discurso dele, que ele ia fazer, ele estava pensando, nossa, eu acho que o nível está alto e tal para o pessoal, ele já falou, ele ficou com medo de levar outra traulitada por causa do discurso, porque já tinha levado uma da Lili. Eu acho que foi isso, mais ou menos. Essa não foi a melhor noite da vida dele, com Não, certeza. Não. E eu acho que esse conto, né, ele acaba fechando muito bem o livro, porque sendo o livro o microcosmo de Dublin, ou melhor, sendo o livro retratando Dublin como microcosmo da Irlanda, essa festa é também um microcosmo sim. de Dublin, né? Que é Por isso microcosmo da Irlanda, é o microcosmo dentro do microcosmo. É. E eu acho muito interessante que ele escolha o momento de festa, porque eu já venho observando isso, eu já falei isso em alguns vídeos. A festa, acho que na vida real e quando você trabalha ela literariamente, ela é um momento sempre muito rico do ponto de vista humano, porque ela faz com que coisas aconteçam, ela é um catalisador de acontecimentos e ela coloca as pessoas para pensarem em coisas que elas não pensariam em outro contexto. Então, ela é um momento revelador. A Virginia Woolf trabalhou muito isso no Mrs. Dalloway e em todos aqueles contos em torno de Mrs. Dalloway que a gente leu. E também tem aquele o Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles, tem o Feliz Ano Novo, do Rubem Fonseca. Oi? Silvina Ocampo, A se eu não me Silvina engano, em Ocampo As Convidadas, eu acho que é uma festa que tem. tem aquela festa também, acho que da menina que morre no final, que Eu elas acho que vão é um pedacinho. fotografando ela na festa de Isso, aniversário. Tem aquele conto é aquela. fabuloso também. Tem o Peru de Natal do Mário de Andrade. Tem muito momento de festa que é decisivo na literatura e é revelador. Eu acho que esse é um desses momentos. E num dos textos críticos da edição Norton, que a Denise compartilhou, e eu até menciono ele no vídeo, a autora propõe uma leitura política que não é a mais comum para esse conto. E nesse sentido, ela pede para a gente se atentar para o fato de que, sendo a Inglaterra uma nação ali dominante, eles sempre se portaram em relação aos irlandeses de um modo assim que infantilizava os irlandeses. E esse modo de infantilizar a nação dominada é também um modo que os homens tratavam as mulheres, infantilizando as mulheres. Então ela propõe e ela desenvolve ponto por ponto no texto, lermos esse conto enxergando no Gabriel esse agente que está associado à Inglaterra. Ele é um agente dominador por ser homem e também por ter costumes que são meio afeitos aos ingleses. Então, ele é o agente que traz coisas estrangeiras para aquele pessoal que é preponderantemente irlandês. E vê nas várias mulheres com quem ele vai interagindo a figura da Irlanda, a figura da nação dominada, que tentam infantilizar. E, de fato, a gente vai vendo nos pequenos lances das interações entre o Gabriel e todas essas mulheres que ele sempre tem uma postura meio professoral, meio paternalista, de introdução dos elementos estrangeiros, e que elas vão, cada uma a seu modo, reagindo a isso.
Então, essa leitura que enxerga nele a Inglaterra e nas mulheres da Irlanda é bem interessante. E Eu concordo. essa crítica, ela desenvolve ponto por ponto cada uma das interações e realmente faz muito sentido. E a Lily foi a primeira interação ali, né? Que você está falando, agora Sim. para mim ficou mais claro, que infantilizou, que falou assim, o seu namoradinho, como Isso. Aí E ela aí ela já pegou, toma conta da situação, fala que não é bem assim, né? sim, ela foi enfática e como é que eu falo? Se posicionou muito acima disso. Então, ele, né? E a própria esposa dele, né? No final, a gente acaba ele tendo uma revelação de um lado da esposa, de uma história da esposa que ele não conhecia. E era uma história que tinha se passado no oeste da Irlanda, que no conto justamente representa a faceta mais tradicional da Irlanda. Então, se a gente enxerga nele a Inglaterra e na esposa também a Irlanda, é como se ele tivesse como pressuposto que ela é bem menos complexa do que ela realmente é. E, de repente, né, lá no fim da noite, ele é levado a conhecer um aspecto totalmente diferente e rico que ele desconhecia dela, né? A simplificação que ele fazia dela não condizia com a realidade. Talvez a postura também do inglês em relação aos irlandeses. E eu acho muito interessante também o fato de ele se chamar Gabriel. Se a gente pensar que o arcanjo Gabriel é o que anuncia a Virgem Maria que ela vai ficar grávida, ou seja, ele é um emissário de Deus, ele é um emissário do agente dominador, que, né, Deus definitivamente é um agente dominador. E de uma mudança ali no curso tradicional das coisas, o Gabriel, na medida em que ele traz esses alimentos estrangeiros, ele meio que tenta ser um emissário do governo britânico ali entre os irlandeses, culturalmente falando, lógico. E eu acho que esse nome, Gabriel, pode ser lido dessa forma também. E nas notas, o tradutor fala sobre um livro que ele foi baseado nesse conto, que o nome do livro era exatamente o personagem, nome e sobrenome do Gabriel. Vocês viram isso lá? Só que eu não sei, não conheço esse autor, eu não sei do que se trata, mas eu fiquei curiosa. Eu fiquei curiosa também. Tem essa referência, também tem essa referência. E aqui a gente, né? Pode falar, Denise. Não, mas é que eu acho assim, também se você pensar nele como um dominador, né, que é isso mesmo, né, ele se sentia superior aos outros ali, né, ele tinha uma coisa mais, eu sou um centro, né, tanto que estava esperando por ele, a presença dele era importante, o cara que fez o discurso, tudo isso, você vê que quando ele fala com a Lily, por exemplo, ou mesmo com a mulher ou com outras pessoas, né, o que acontece quando você é alguém seguro de si e que domina? Você acha que você pode falar tudo que você quer, não é? Que você pode agir da maneira como você quer e que os outros não vão muito que reagir, né? Você não vai ter... Que também é essa questão do colonizador, né? Você ter uma passividade, digamos assim, né? Que você não vai ter contestação, né? E aí, como a gente está chegando ao final do livro, justamente, né? Porque teve toda uma evolução, a gente sabe que a ordem dos contos é importante, né? Que é quando a Irlanda está reagindo, né? A essa dominação, digamos assim. Muito bem. Então, exatamente. Que daí ele já começa a falar e a menina não gosta, já responde, né? E aí ele já tem esse elemento da mulher, né? Que ele descobre que, nossa, que você teve um outro homem, que mais, né? Que ela diz que morreu por ela. Isso é importante, né? Essa questão eu lembrei do vídeo, né? Isso foi uma surpresa para mim, assim, foi um dos pontos mais legais que eu achei do seu vídeo, que você fala que o traço, a paralisia é visto assim, né? É como se fosse só nesse sentido mesmo, mas que por baixo ali do comportamento de todo mundo, das atitudes, estava nascendo um levante. Exato, porque o livro é publicado em 14 e em 16 já tem o tal do Easter Rising, né? O levante da Páscoa. Então, a sociedade não estava tão estagnada e conformada assim. Sim.
Pois é, eu achei bacana aquilo. E assim, no final também, o Gabriel é um personagem simpático, ele não é um vilão, né? Ele tem uma Não. complexidade humana, ele é uma pessoa bacana, que tá cometendo ali uma série de pequenos deslizes, mas no final ele ainda é uma boa pessoa, né? Isso Não é um aumenta a canalha, né? complexidade. Não, Hã? aí se ele fosse Não é um canalha, se ele né? fosse Não, um não. tremendo do machista, ele reagiria ali com a mulher dele, qual é, né? Que homem é esse? Não sei o que lá. Ele pode até pensar alguma coisa e ficar meio desconsolado. Nossa, gente, eu nunca ia imaginar uma coisa dela comigo, né? Mas, assim, ele não tem uma atitude, assim, grosseira com ela, assim, de jeito nenhum, né? Não. Eu acho que ele vai engolindo bem essas, aceitando bem tudo que vai acontecendo, e também com essa senhora, com a senhorita Ivers, eu acho que no final, eu acho que ele dá uma nela, assim, mas ele vai aceitando, vai falando por quê, vai questionando, né, quando ele fala do nacionalismo, quando ela fala do nacionalismo, mas eu acho que só no final que ele pega mais pesado com ela, porque também ela ficou no cola, né? É. E acho que ele também reflete, né? Sim, né? Ele é obrigado, uma vez que tem contestação, ele é obrigado a Sim. repensar os posicionamentos dele, E né? também, como ele disse, não era hora nem o lugar ali. Aquele era um lugar de festa na casa das tias dela, e a menina já foi assim, bem insolente, a troco de nada, ela já foi perguntando quem é personagem, não, uma pessoa, como é que eu esqueci a pergunta? Escreveu um artigo para uma publicação Ah, associada aos ingleses, né? é isso mesmo, uma resenha literária. Isso. E falou, nossa, mas como que você faz isso? Tarará. Mas ela já foi muito grosseira, assim, também. Não era um lugar ali mesmo, não. Então, É. ele ainda foi... Ai, e o Ah, Damiano? Meu filho felino. Por favor. Muito lindo. Mas é mesmo, eu amei reler esse livro. e uma coisa que eu acho que eu não mencionei nem no vídeo, eu esqueci, mas agora voltando um pouquinho, né, naquele conto Dia de Era na Sala do Comitê, que ele foi um dos contos que deu mais trabalho na época da publicação e que ajudou a atrasar bastante a publicação, porque aquela menção ao rei Eduardo, os editores não queriam aquilo, pediram para ele tirar aquilo, e aí ele não tirava, ele falava que aquilo era fundamental para o conto, que os irlandeses precisavam saber daquilo, que precisava estar daquele jeito. Então, assim, ele atribuía uma grande importância àquele conto e aquele conto daquele jeito. Acho que ele chegou a escrever uma carta para o rei Eduardo, perguntando assim: olha, meus editores falam que isso aqui vai te ofender. Você acha isso aqui ofensivo? Ele chegou a escrever uma carta para o Isso próprio rei daí eu não Eduardo. leio. Eu adoro essas partes. Também. E aí ele, não me recordo se teve resposta, acho que não, mas ele realmente atribuiu grande importância, tanto é que esse conto foi um dos que atrasou o livro. Agora falando assim, eu já falei no Joyce, né? Não sei se vocês ficaram sabendo, assim, lendo coisas sobre ele. Ele teve uma espécie de mecenas, né? Uma mulher, acho que é Harriet, Não uma sabia. inglesa que ele conheceu logo no início da carreira, que assim, meio que sustentou ele financeiramente, ele e a família, ao longo de toda a vida. Então, foi por isso que ele Eu conseguiu li. se manter, né? Eu Porque achava assim, isso esses livros não estranho. vendiam, né? Não... Ele saiu lá da casa dele, inúmeros coisas, o pai dele bêbado, qualquer confusão. Como é que ele conseguiu? E teve uma cultura, né? Assim, leu tudo de mais moderno, de mais cultural. Ah, então foi isso. Teve uma patrona, inclusive tem um livro das cartas que ele trocou com ela, que é publicado em português pela editora Iluminuras. A editora Iluminuras tem vários livros de cartas dele. Um desses livros é com essa mecenas. E ela, sim, foi tão generosa que mesmo depois que ele morreu, quando a mulher dele, a Nora, morre, tipo, uns 10 anos depois, o enterro da Nora é ela que paga também. Então, Muito obrigada a ela. realmente foi um personagem assim. Eu não sabia dessa figura, eu achei super interessante ficar sabendo. Ah, interessante, sabia não. Tem também o tal do irmão do James Joyce, acho que é Stephen Joyce, que escreviam as coisas, que tem uns textos importantes sobre ele, umas declarações importantes, também tem as cartas publicadas.
É todo um universo bem a filha, né? A filha que enlouqueceu, parece, de amor pelo Samuel Beckett, deu um maior problema, teve que ir para o sanatório, né? Também foi essa mesma patrona que custeou tudo. E tem umas histórias bem interessantes da vida dele. Sobre ela eu tinha ouvido falar, mas eu não sabia das cartas que você falou agora. Editora Iluminuras. Tem muita coisa do Joyce que sai por essa editora Iluminuras. Interessante. Tem bastante coisa mesmo e parece um material bem precioso. E o que mais que a gente pode falar? Eu acho que da minha parte é só, assim, além do que eu falei no vídeo, falei aqui, não tenho mais muito a acrescentar para essa leitura do Joyce, a não ser que foi uma leitura que cresceu demais conforme foi sendo feita, e para a qual o clube foi fundamental, porque vocês viram que no começo eu não enxerguei nada aqui. Mas que bom que cresceu, né? Eu fiquei super feliz de ler com vocês, porque eu acho também. Que engrandeceu demais, né? É algo que, assim, são tantas coisas, né, que a gente pensa quando a gente lê esse livro, que, assim, seria ruim a gente guardar só para a gente, né? Não ter com quem conversar, e a gente está lendo junto, né? Então, a gente tem essa lembrança recente, tem como conversar sobre o que aconteceu, e é o que você falou, né? Tem tanta coisa sobre o Joyce, né? Não só as obras dele, mas muita coisa sobre ele, né? Que a gente tem um universo inteiro para desvendar ainda, né? E esse foi o pontapé inicial, assim. Super, é o melhor pontapé, né? E para depois ler o Retrato do Artista quando jovem, ler Ulisses, e tem os outros livros, tem umas peças de teatro, tem uns poemas, tem essas cartas, tem um material esparso aí também. Tem o tal do livro Stephen Herói, que ele estava escrevendo enquanto escrevia e publicava o Dublinenses, que acabou sendo abortado, mas que para dar lugar ao Retrato do Artista quando jovem, mas que tem esse trecho que ele escreveu, isso também está publicado. É bastante material mesmo. O Retrato do Artista quando jovem, algum de vocês dois já leu? Não, esse foi meu primeiro aqui, mas eu muito curiosa. Fiquei muito curiosa quanto a esse livro. Eu também fiquei bem curioso e não quero demorar a ler, assim, me chamou muito a atenção. Acho que eu quero fazer uma boa releitura do Dublinenses antes de prosseguir, mas eu quero continuar assim. Vocês também ficaram anotando os personagens que vão voltar no Ulisses ou não? Não, eu não anotei, porque eu acho que eu não vou ler o Ulisses, não. É porque eu acho que eu tenho tanta coisa para ler, mas tanta coisa. E é fácil de voltar neles aqui pelas notas de rodapé, né? Mas quando você está lendo, você tem não só as características que são apresentadas, mas a sua própria impressão sobre o personagem. Alguns, né? Porque tem alguns que são só citados. Mas tem alguns que ele explica, fala um pouco mais, né? O personagem tem um pouco mais de participação, que nem nesse... no Dia de Era. Não é no Dia de... no Dia de Era também. E nesse outro do Graça, ele fala desse Cunningham, sei lá. Sim. E aí, então, tem bastante sobre ele, tem bastante sobre Power, né? E são personagens que a gente vai ver de novo, e o outro, McCoy, que parece que é alguém que fica meio de lado, né? Eles não têm tanta consideração por ele, tem, mais ou menos. Então, assim, eu falei, eu já vou escrever um pouco das minhas impressões para ver se ajuda um pouco, né? Que eu acho que o Ulisses não vai ser uma tarefa muito Ulisses, fácil. você chegou a começar a ler, Denise? Não me lembro se você mencionou. Não. Eu acho que eu não vou ler, sinceramente. Muito menos o outro lá, Finnegan's Wake. Eu tenho coisa demais para ler, que eu já tenho aqui e tal, que se eu for... eu pretendo ler com certeza. Uma empreitada dessa, de quantas páginas? 800 páginas? Dina, mas eu li um texto desses que a Denise compartilhou, eu acho que é do Cambridge Companion, do Derek Ettridge, em que ele pega um trecho de Eveline e pega um trecho de Finnegan's Wake para explicar como funciona a prosa do Joyce.
E eu lendo em inglês, hein? O que dificulta ainda mais a situação. Mas ele foi tão feliz ao explicar o trecho de Finnegan's Wake, que era assim, Pois é é, incompreensível, não quero ler, que não. me fez ter vontade de chegar àquele ponto de entender Ah, tá. daquele modo, ter aquela experiência tão única, Sim. sabe? Eu acho que eu não vou nesse caminho, não. Eu acho que eu tenho outras coisas mais fáceis para ler, encantadoras. Não, verdade, verdade. Mas acho que o Ulisses, até o Ulisses É, dá certo, hein? não Acho que sei. o Ulisses não é dos piores, não. Eu acho que eu fico com assim, um pouco de preguiça, porque durante muito tempo eu só vou ler isso. Eu gosto de ler uma coisa aqui, uma coisa ali. Eu sei ficar com aquele livro imenso, que você não sabe que dia que você vai acabar. Isso me dá um pouquinho de ansiedade, sabe? Mas é só porque eu sou ansiosa. Leiam, que eu sei que é maravilhoso, dizem. Eu acho que eu vou encarar. Isso, Não cara. agora, mas eu acho que eu vou sim, gente, nesse caminho. Vamos ver, né? E vocês leram, acho que a Dina não, mas Denise, Não. você leu o Lisístrata? Li, Ah, divertidíssimo. que bacana. Não, eu também li, vamos comentar um pouquinho. Acho que nem tem tanta questão de spoiler, Dina, porque Não, pode falar, a porque também eu não premissa é sei meio quanto eu vou ler. conhecida e a premissa você já imagina qual vai ser o É, desfecho, né? é. Então, o engraçado é a execução mesmo. Mas pesquisando, né, para depois fazer o vídeo e tal, eu achei muito interessante a distinção que existia da comédia na Grécia em relação à tragédia, né? Porque os comediógrafos, qual Aristófanes, ele não escrevia tragédia, era um mundo meio à parte. Eles se especializavam mesmo e não tinha muito alguém que escrevesse as duas coisas. E tem principalmente a questão de que, diferente da tragédia, né, a comédia ela não vai lidar com o mito, ela vai lidar com histórias dos humanos e histórias que não são conhecidas previamente pelo público. Ou seja, os comediógrafos eles vão inventar histórias muito mais do que os que escreviam as tragédias. E nesse sentido, eles vão tratar mais desses assuntos humanos e principalmente no caso do Aristófanes, desse mundo das grandes questões e da alta política. Em outras peças, principalmente, vários personagens reais da política, celebridades gregas, digamos assim, eles aparecem em cena. E isso era muito ousado, muitas vezes essas pessoas estavam vivas, tinham poder, poderiam prejudicá-lo. Então, que ele tenha conseguido escrever esse tipo de literatura é uma prova também de que havia uma liberdade de expressão ali na Grécia. E é muito interessante. E isso não voltou a se repetir tão cedo na história da humanidade. O tipo de literatura que o Aristófanes escreve demora para alguém conseguir escrever comédia sobre o mundo da política de novo, porque a regra na história humana foi a repressão e não a liberdade. Então, nesse sentido, ele é muito enérgico. Tem um vídeo de uma professora da USP que fala sobre comédia grega, eu até deixo a referência no meu próprio vídeo, que ela esclarece muita coisa interessante, e ela também fala da questão da paz, que o Aristófanes não fala aqui, não fala só aqui da paz, é um tema que é muito caro a ele em outras comédias também. E isso por quê? Porque os outros gêneros literários da Grécia, como a epopeia e a tragédia, eles já falavam da guerra. Então, cabia à comédia falar do outro assunto, que é a paz. Então, eu também achei bem interessante essa visão e saber que outras obras dele vão tratar disso. Denise. Eu fico espantada ainda como textos tão antigos podem ser, além de muito atuais, ter uma graça, né? No caso, estamos falando de uma comédia, que para a gente é engraçada hoje, né? Como que ele, como isso foi colocado, e como a gente se repete, na verdade, como humanos, né? Sendo antes de Cristo ou sendo agora em 2024, a gente continua com temas, né? Que são tão atuais e a forma como eles escrevem. Eu lembro que, assim, quando eu li Decamerão, que é de 1300 e pouco, eu já achei aquele livro, assim,
Deus, mas se escrevia desse jeito naquela época, podia. Sabe quando você pensa assim, mas podia escrever essas coisas? A gente pensa que os antigos eram todos santinhos, né? Não sei que visão que a gente tem, né? Eu não sei, eu acho que talvez você espere uma linguagem que não revele absolutamente nada de nada, né? Que você não perceba nada. Mas aí você pega um livro, uma história dessa, né? De sei lá quanto, que é 400 antes de Cristo. É século V antes de Cristo. E aí você fala, como é possível? Assim, eu fiquei encantada, eu achei muito divertido. E se a gente observar, né, o que se fala da mulher, né? Que a mulher não faz isso, mulher não lidera, mulher não. Vamos acabar com essa besteira, né? Vamos. Isso aí é fogo de palha. A gente já dá um jeito nisso, né? E ver que não, né? Não só o fato de serem mulheres, mas como você se fortalece quando você se une, né? Eu acho que isso é importante de modo geral, seja homem ou mulher, mas ali tem uma importância maior ainda por serem mulheres. E também a questão da liderança, né? Porque você tinha uma mulher ali que quando as outras começaram a fraquejar, ela, não, peraí, não, calma aí, né? Vamos voltar aqui e ter que argumentar. E assim, tem uns trechos, uma coisa que eu gostei, eu não marquei aqui, sabe quando ele fala dele mesmo, ele fala, o autor que coloca tal coisa no seu texto, você lembra disso? Que Não, ele nossa. faz menção duas vezes. Ele fala, e esses autores que fazem as pessoas serem assim, agirem assim, querer acabar com guerra ou alguma coisa assim, né? E eu achei muito interessante ele colocar isso no próprio texto, né? Se referindo a ele próprio, né? Da maneira como ele estava conduzindo a história. Foi muito rapidinho, viu, Dina? E é bem gostoso. Assim, assim, a primeira vez, vamos ler esse texto, eu fiquei, eu não sei se eu vou gostar. Não. Foi absoluta falta de tempo mesmo, mas assim, Mas gostei, sim. eu sei que eu ia gostar também, com certeza. E o que eu acho interessante, isso surgiu como uma novidade, que não contam muito sobre isso na premissa, é que a ação política delas se dá não apenas mediante a greve do sexo, mas elas também percebem que elas precisam controlar os recursos públicos. O Então, tesouro, né? elas vão lá para a Acrópole, onde estão depositados os tesouros públicos, tomam conta da Acrópole e não deixam que os homens cheguem nesses recursos. Então, faltando recursos para financiar a guerra, eles vão ser obrigados a ficar na paz. Então, essa é uma sacada muito interessante também, que eu não esperava. E que você divide em dois grupos, né? Você vê que eles tentam atacar essas mulheres que estavam lá no tesouro, mas as outras vêm para dar a retaguarda, né? Então, até a estratégia das mulheres é muito boa. E elas Muito falam bom. isso, né? Que eles usam o dinheiro para se promover por causa dos cargos políticos e que um quer mais poder que o outro, e elas tinham que acabar com isso e É controlar. muito atual esse tema, né? Demais. E a questão de que são os homens que decidem sobre a guerra, gente, são 2.500 anos depois, e ainda é assim. Porque nesse escalão em que a guerra é decidida, as mulheres ainda são a minoria da minoria da minoria. Sim. Com certeza. E essas decisões repercutem pela sociedade inteira, né? Então, alguns poucos decidem que a guerra vai existir, em prejuízo dos demais. E eu acho também interessante essa ideia, né? Elas, no caso, usam a questão do sexo, mas a ideia de que você pode conseguir resultados políticos grandiosos na vida pública maior mediante a manipulação de coisas que estão na base da sociedade, né? Que às vezes a gente não enxerga a relação com aquela questão pública, mas você pode mexer numa coisa mexendo na outra, né? A questão do sexo, a princípio, você não pensa que está associada à guerra, mas elas conseguem perceber esse nexo
e se valer desse nexo para poder chegar num resultado político. Quantas outras possibilidades de ação em coisas da nossa vida, então, talvez não possam ser descobertas e utilizadas para alcançar resultados políticos maiores, né? Talvez tenha aquela questão do Gandhi também, da não violência, e eles tinham aquelas várias estratégias de, no dia a dia, ir desmantelando o regime colonial. Eu acho que entra um pouco aqui nessa linha de ação de Lisístrata. Muito interessante. Mas... Você já leu mais alguma coisa dele? Não li, mas fiquei com muita vontade. Parece que ele tem 11 peças completas. Oh. É um número grande, assim, eu não imaginava que fossem tantas. E eu fiquei com vontade de conhecê-lo, e eu fiquei com vontade de conhecer um outro personagem que eu não conhecia, que é o tal do Menandro. Parece que esse Menandro, ele surge no período helenístico, e ele também escreve comédias. Mas as comédias dele são diferentes. Peraí, gente, que a Clara está aqui fazendo arte perto de mim. Nossa, pois eu quero ver ela no final. Tinha que ser no final, mas ela está querendo participar do meio. Ela quer agora, ela já decidiu. Ai, que delícia! Esse Menandro, ele, diferentemente do Aristófanes, ele vai começar a fazer comédia com a vida privada, sabe? Com as questões da vida privada. E eu não sabia desse personagem, e logo que eu comecei a estudar um pouquinho sobre a comédia, ele já apareceu por toda a parte. Então eu fiquei bem curioso. E do Aristófanes tem uma peça em específico que pareceu bem legal, que se chama As Rãs, que ele vai colocar vários tragediógrafos, Ésquilo, Eurípides, Sófocles, numa questão para medir quem era o melhor tragediógrafo, e eles estão todos no inferno, então Dionísio vai ter que fazer uma descida ao inferno para fazer esse meio que concurso. Parece bem interessante a premissa, e tem uma questão meio metalinguística também. Já ouvi falar nas Rãs mesmo, só que eu não sabia que era dele. Mas tem vários outros que são até anotar aqui. E parece que, assim, pelo que eu entendi, de comédias, só as dele que sobraram da Grécia Antiga, incompletas, assim, o resto é tudo fragmento. Aí desse Menandro, que já não é bem Grécia, é período helenístico, né, ali do Alexandre o Grande, aí tem algumas coisas também, mas parece que não em português. Mas de comédia mesmo, só o Aristófanes. E é isso, então, gente. Eu acho que podemos ir concluindo, né? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa sobre o Dublinense, sobre... Não, eu queria, na verdade, te agradecer, porque eu acho que muita coisa que talvez eu não tivesse o olhar, sabe? Deixa eu ler isso. Foi por estar aqui no grupo, né? Essas coisas, a sua curadoria, com certeza, está me fazendo ler coisas. Eu já tinha lido, né? O ano passado eu li, mas como eu não busquei na história, busquei pouquíssima coisa, nossa, o aproveitamento dessa vez foi muito, muito melhor. Obrigado, gente. Eu tento, então, fazer essa questão que foge do óbvio. É um desafio, porque nem sempre eu atraio tantas pessoas para o grupo. Aí talvez o grupo não consiga o alcance que ele poderia ter. Mas eu não consigo também falar só sobre o óbvio, sobre algo que não me entusiasma. Então, assim, é o preço a pagar. Mas, lógico, sempre tentando difundir, né, essa mensagem, emplacar essas escolhas junto a mais e mais pessoas. Hoje eu estava falando para a Dina, né, saiu o vídeo anunciando a programação nova, né, saiu no canal agora, e tomara que mais pessoas se somem a nós, para que a gente também tenha mais riqueza no nosso debate, outras ideias, né? E a questão do quórum também, se a gente tem um número menor, pode acontecer de um momento ninguém conseguir vir e a gente não ter o encontro, o que é ruim. E eu acho que eu estou focando muito aqui nessa nova fase, na questão do encontro mesmo, porque o clube ele teve um primeiro momento que era só os vídeos resenha exclusivos. Depois teve essa fase de transição, que tinha ainda o vídeo exclusivo, muito foco nele, e a questão do encontro parecia ser subsidiária. Mas agora não, o meu foco é no encontro, ainda vão ter os vídeos, eles vão saindo em primeira mão para o clube, mas o foco é mesmo no encontro. E espero que mais pessoas venham. Eu acho que as pessoas, às vezes, têm vergonha, acham que vai ser, tem medo de errar, de falar bobagem,
Não sei, acham que vai ser um grupo muito grande, que vai ser intimidador, como se estivesse falando para um grande público. Eu até falo isso no vídeo. Tomara que tenhamos cada vez mais pessoas, mas nunca vai ser assim, centenas de pessoas, Não. um público enorme, nem um clube de leitura, não sei esses gigantes lá do Felipe Neto, é assim. Então, não tem por que ter vergonha, né? E a leitura sai muito enriquecida. Por exemplo, Dublinenses, a leitura sai enriquecida por conta de vocês. Aquelas 4 peças do Chekhov que a gente leu ano passado, nossa, também foi um caso em que o grupo fez toda a diferença. E esses são só alguns exemplos. Então, assim, é muito, muito rico mesmo. E agora, nessa nova fase, né, a gente vai ler o Otelo, agora em agosto. O próximo agora é Otelo, não é Dom Casmurro, não, né? Não, é o Otelo e aí depois o Dom Casmurro. No outro mês. Isso, porque aí justamente a gente vai ler o Dom Casmurro em comparação ao Otelo. Sim, primeiro o Otelo. Tá? E aí, nessa semana, no grupo do Telegram, aí eu peço até que vocês fiquem mais atentas ainda ao grupo do Telegram, vai começar a sair os comentários sobre a biografia do Rui Castro. Eu já divulguei o calendário de leitura, vão ser mais ou menos de 2 a 3 capítulos por semana, não são capítulos longos, a prosa do Rui Castro é muito gostosa. E aí eu vou fazer o áudio, lançar o áudio na quinta-feira para a gente discutir a cada áudio e a cada semana, aqueles capítulos. Também é uma forma da gente estar cada vez mais envolvido ali no grupo, de valorizar mais aquele grupo e aproveitar mais as possibilidades dele. E aí eu quero fazer uma forma também, como é uma biografia, não tem tanta questão do spoiler, é lógico que eu não vou conseguir reproduzir toda a riqueza do Rui Castro, mas eu quero fazer de uma forma também que quem não conseguir ler o livro consiga aprender sobre o Nelson Rodrigues com o áudio que eu vou enviar. Então vai ser tipo um formatozinho de podcast, né? Não um podcast assim, mas vai ter essa meio que proposta de um podcast a partir do qual a gente vai debater. E essa vai ser a leitura que vai nos acompanhar no grupo por agosto, setembro e outubro. Vai ser bem tranquila. Mas o próximo mês já tem o Otelo. Essa vai ser já tem o Otelo, né? Já tem até marcado quando vai ser o encontro. Ó, o encontro vai ser no 2º domingo de setembro, nosso próximo encontro, que vai ser, então, no dia 8 de setembro. Porque eu vou viajar dia 11, mas é só uma semana, mas dia 8 eu vou estar aqui, sim. 8 de setembro. E eu também propus, num dos posts lá do Mural do Apoia-se, uma divisão de leitura do Otelo, porque tem bastante texto crítico ali na edição da Penguin. Então, eu acho que, assim, dá para 15 dias se dedicar aos textos críticos, os outros 15 dias se dedicar ao texto do próprio Otelo, e os 7 dias que resta, porque ainda restam 7 dias, né, porque vai ser só 8 de setembro o encontro, dá para dar aquela conferida nas notas, que também são bem extensas no final do livro. Eu acho que vai ser excelente. Essa história eu acho fascinante. Eu sei pouco sobre o Otelo, assim, sobre a premissa. Vai ser uma descoberta eu também. Nunca li, mas eu já vi algumas adaptações, assim, tá? E é uma história, eu acho uma história fantástica, assim, bem... É elencada entre as grandes tragédias do Shakespeare, né? Entre as maiores mesmo, né? A influência, assim, né, sobre as outras obras, ou do Casmurro, né? Ô, Lucas, mas eu sou um pouco mais otimista com relação, assim, ao número reduzido, né, de pessoas nos encontros. Eu acho que é também porque as pessoas são muito ocupadas. Também. Que elas priorizem, que elas queiram, mas é muita gente que tem filho pequeno, sogra, não sei o quê. Eu, por exemplo, tenho meu pai e minha mãe, meu pai internado na casa de idosos, minha mãe com 91 anos em outro. Sabe aquela coisa que vai somando tudo? Então, eu acho que o dia a dia nosso é muito massacrante. Então, eu acho que não é só falta de interesse, não. Com certeza, não é. Tem nível para isso, sabe? Eu acho que as pessoas têm, assim, o público tem nível para isso. Eu acho que muita gente gostaria de estar aqui com a gente. Ah, que bom. Não, tomara. Nossa, e eu vejo, por exemplo, o seu vídeo, essa leitura de Dublinenses, não é uma coisa do outro mundo, né? Ainda tem material de apoio,
tem todo esse esquema, né? Assim, bem organizado que você faz. Sim, sim. Então, eu acho que você não devia pensar só por esse lado, não. Eu acho que aquele nosso amigo, como que O ele chama? Clésio. O Clésio hoje, não veio. De vez em quando, né? Isso acontece, então é ruim, né? Eu Mas acho que acontece. E ele parece que lê tudo também, é todo artigo, sim, mas tem hora que não tem jeito mesmo, né? não, verdade, E verdade. outra coisa, eu acho que não tem um dia da semana mais apropriado. Não, eu já pensei acho que não tem muito o que Não tem. mudar o Não dia, é? Você não. concorda, Denise? Concordo. Até porque Olha, hoje durante eu a faço semana, às vezes, a pessoa estuda à noite, fica até mais trabalho. difícil, né? Muito É, complicado. mas eu acho que você está no caminho certo. Acho que, assim, Também acho. principalmente, eu vejo muita verdade no seu trabalho, porque você faz uma coisa que você realmente gosta, Nossa, se muito bem. dedica, estuda. E nesse sentido, sim, eu até acho que tinha que ter mais gente aqui para aproveitar Isso. tudo isso, tá? É. Concordo com você. Eu acho que é difícil, mas quando a gente se dedica tanto e aí a gente não tem talvez o certa retorno que frustração, né? mereceria, inclusive. Mas eu acho que assim está definido assim o que o seu trabalho, a importância do seu trabalho, eu acho que a gente não tem dúvida sobre ele. Sim. Então o que você tem que adequar são pequenas coisas, que nem agora, por exemplo, essa questão de discutir também no grupo, né? Que é uma ideia, né? E sei lá, teve vez de ler os contos todos num mês e depois você falou, não, é melhor dividir. Então, todas essas coisas também são experimentações, né? A gente vai vendo como que isso flui melhor. Vai Mas, remodelando, sinceramente, bom, eu sou muito grata, porque eu Nossa, agora também. vou ver todos aqueles seus vídeos ainda que eu ainda não Por vi. favor, por favor. Que poucas pessoas assistiram, eu fico triste que ninguém assiste. Não, eu sempre gente, eu foi tudo assisto. com muito carinho. Às vezes demoraram para sair e tal, mas justamente demoraram para poder sair com qualidade, assim. Nossa, o Não, do Bem Amado, eu tenho um livro sobre o Dias Gomes que, nossa, a moça trouxe um insight, assim, que eu falei, meu Deus, como às vezes a gente é inocente, né? Que a gente lê o Bem Amado, acha ali, né, que é um livro crítico da política, que é um livro que incomoda os poderosos e tal. Aí essa moça, chama Iná Camargo Costa, no livro dela, ela fala assim, olha, o Bem Amado não incomoda ninguém. A peça estreou na ditadura, inclusive com recursos públicos, ninguém da ditadura ficou incomodado. E aí ela vai explicar o porquê que a peça poderia incomodar e não incomoda. E a coisa está no detalhe, mas quando ela explica, faz tanto sentido, ela se vale dos conceitos de comédia de costumes e comédia de intriga. E aí ela vai mostrar como o Bem Amado passa da comédia de costumes para tal da comédia de intriga, e por conta disso, ele perde seu potencial explosivo. É muito interessante. Eu falei, nossa, como a gente às vezes é inocente, né? Eu não tinha pensado por esse lado. E Esse texto é um livro que você está falando? Isso, é um livro, chama... Está citado lá no vídeo do Bem No seu Amado. vídeo? Isso, Então tá é bom. um livro que ela analisa várias peças do Dias Gomes, chama Iná Camargo Costa, Dias Gomes, um dramaturgo nacional popular, uma coisa assim, sai pela editora Unesp. É maravilhoso esse livro. Eu usei ele muito para o Pagador de Promessas, usei agora para o Bem Amado e vou usar também lá para o Berço do Herói. Mas ela tem um olhar muito crítico para o Dias Gomes, que o Dias Gomes tinha até pretensões políticas, mas no final, na prática, quando você olha com uma lupa, ele acabava não incomodando ninguém. Interessantíssimo, hein? Eu vou ler esse livro. Não, esse livro é claro também, e é bom para entender um pouco dessa história do teatro épico. Essa história do teatro épico, ela está pipocando sempre quando a gente está lendo peças, e peças do século XX, principalmente. Então, ela tangencia bastante esse ponto de uma maneira mais geral. Foi ali que eu aprendi também bastante sobre essa história do teatro épico, e muita coisa passa a fazer sentido com esse conceito. Lucas, eu acho também que esse trabalho todo seu, não é em vão de jeito nenhum. Sim. Porque na sua pós-graduação, nossa, você já vai entrar com um pé lá, assim, um pesão, sabe?
Não, eu acho, assim, Nossa. lógico, tem coisas que eu não sei tanto. Por exemplo, uma teoria literária, a parte mais Nossa. formal, essa parte é a parte que eu vou aprender, principalmente, É, né, mas na, isso na academia. é, Mas as leituras, eu trago uma bagagem de leituras, né, de referências grande. porque só faz sentido na escola, assim, você estudar essas teorias se você tem uma certa bagagem. É verdade. Porque senão você não identifica os estilos, sabe? Os comportamentos, as eras, associado a isso, a sociedade mesmo, a política. A gente é muito, por exemplo, você chega lá na graduação com 20 anos e vai estudar isso, a gente é muito cru nessa época, Não, né? você vira decoreba. Eu via isso na letras, assim, sabe? Foi o segundo curso que eu fiz um curso primeiro, não aproveitei tanto, porque eu trabalhava o dia inteiro, trabalhava sábado, domingo, no banco, era aquela confusão, mas eu vi, assim, o pouco que eu já tinha lido, como você fica à frente, sabe? Nossa Senhora. Vale a pena estudar um pouco mais consegue velho, né? A gente discutir em aproveita sala de aula, mais. você não fica decorando conceito e estruturando, pensando que é tudo caixinha, estilos de época, tudo encaixadinho, não existe, ainda mais hoje em dia, né? Então, nossa, você vai arrebentar. Você vai Ai, arrebentar. obrigado, obrigado. O meu objetivo agora é ser doutor, é a meta. Isso. Eu acho que você ainda pode reformular muito, assim, lá na frente, assim, as suas possibilidades, né, de emprego, de tudo. Sim, eu não estou entrando com o espírito, nossa, vou mudar de emprego. Não, eu estou bem na justiça, tenho um bom salário, me dá uma estabilidade, não tenho esse plano de imediato, nem no médio prazo. Mas, lógico, pensando lá no longo prazo, talvez se eu já tiver toda uma formação bem mais específica, surgindo uma oportunidade, pode também ocorrer, né? Pois é, eu acho que é o que você vai querer, uma segunda profissão, assim, sabe? E eu acho que até nesse âmbito aqui do canal, ter um título mais formal permite, por exemplo, eu fazer, sei lá, dar cursos. Sim. Hoje em dia é complicado dar um curso, Palestras. não tendo nem graduação em letras. Primeiro, talvez me faltem alguns conhecimentos, e segundo, eu vou ficar muito exposto à contestação de onde eu estou falando, qual é a legitimidade. Eu não quero passar por isso. E é um campo interessante na internet, né? De se ganhar dinheiro no sentido de explorar a literatura. Mas aí, tendo um título, tendo esses conhecimentos que eu vou adquirir, isso já se torna possível, né? É um campo bem interessante. Que ótimo conviver com vocês. Ai, obrigado. Eu que agradeço, porque foi muito enriquecedor aqui nesses últimos encontros. Bom. E agora vai ser mais legal ainda a gente trocando figurinhas ali no Telegram, de uma forma mais semanal, mais cotidiana, assim. Não quero que fique cansativo, mas que seja leve, mas que a gente se veja e se fale mais vezes. Beleza, ótimo. E bom início para você. Você falou vai ser em setembro? Amanhã. Amanhã já? Amanhã, 2h30 da tarde. Amanhã eu vou fazer até teletrabalho, vou começar super cedo na justiça para poder ir para a aula. Que bom! Sorte, vai ter uma matéria que vai começar em setembro, mas a primeira matéria já começa amanhã. É o pessoal lá que vai ganhar. Obrigado. Obrigado. Gente, muito obrigado mais uma vez. Nossa, boa semana, bom mês de agosto para todos. Obrigada para vocês também. Um beijo nas suas gatinhas aí. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, boa semana. Obrigado.